Olá, meu nome é Guilherme Macedo e eu sou coordenador geral do movimento Vamos Parar o HAARP no Brasil. E estou aqui para chamar a sua atenção e a atenção de todos para o evento que vai ser realizado no Rio de Janeiro a partir de junho, e que será um dos maiores eventos que já foi produzido para, entre aspas, se discutir o meio ambiente no mundo. Esse evento ele é patrocinado e coordenado pela ONU e tem como principal temática a questão ambiental. Só que, de acordo com diversas denúncias e diversos fatos que têm acontecido ao redor do planeta e também aqui no Brasil, que são desconhecidos pela grande maioria da população, por uma ação orquestrada da mídia, nós do movimento viemos aqui nesse vídeo questionar algumas coisas a respeito deste evento e dessa reunião. Queremos cobrar que aqueles que venham discutir, entre aspas, o meio ambiente aqui no Rio de Janeiro possam responder algumas questões que estão sem esclarecimento até agora. Por exemplo, número 1, o Climagate. Aqui no Brasil, ninguém fala sobre isso, sobre o escândalo do clima que foi largamente focalizado na imprensa no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares se falou e se tratou desse tema, do Climagate, o escândalo do meio ambiente, e que diz respeito ao painel da ONU que foi colocado para dizer o que estava levando a Terra, o planeta Terra, a ter as drásticas mudanças climáticas que estava manifestando e que ainda continua manifestando. A ONU contratou cientistas, climatologistas, para fazer um relatório sobre as mudanças climáticas. Isso se chamou o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ou IPCC. E foi descoberto que os cientistas que estavam alocados para fazer esse relatório receberam propina, foram pagos para omitir dados que diziam que a emissão de carbono feita pelo homem, de dióxido de carbono feita pelo homem, pela indústria, não tinha rigorosamente nada a ver com o aquecimento global ou com as drásticas mudanças climáticas que todos estavam alardeando, inclusive o senhor Al Gore, que fez aquele vídeo, aquele especial sobre a verdade inconveniente. Pois então, o que ele estava pregando e dizendo era que as mudanças climáticas eram causadas pela emissão de gases de carbono e pela ganância do homem no sentido de produzir cada vez mais e danificar o meio ambiente com o resultado dessa ganância. Só que o que ficou claro com esse relatório foi que eles manipularam
e fraudaram as informações para que todos continuassem acreditando que esse terrorismo ambiental fosse genuíno, fosse verdadeiro. O mais interessante é que descobriram também recentemente no exterior, nos Estados Unidos, que o Al Gore era sócio de uma empresa chamada Hara e que ganhou bilhões de dólares com comercialização de crédito de carbono. Ora, será que não há algum conflito de interesses nisso? Uma pessoa aterrorizar o mundo inteiro dizendo que a razão das drásticas mudanças climáticas e das catástrofes climáticas ser a emissão de gás de carbono da industrialização dos países, e atacar isso e, ao mesmo tempo, ser sócio de uma empresa que comercializa crédito de carbono e que dá o direito para os grandes poluidores poluírem e ganha dinheiro em cima disso, de permitir cada vez mais que as empresas que poluem recebam mais sinal verde para poluir e ganhar dinheiro com isso, e ganhar o selo verde. Isso é um absurdo, é um escândalo. E quando a gente vê a relação entre aquele que prega essa coisa ficar milionário, bilionário, por conta desse terrorismo ambiental que faz, algo está muito errado. Então, esse foi o escândalo que ficou patente no exterior e que foi chamado de Climagate. Só que aqui no Brasil isso não é falado. A minha pergunta é: por que não se fala disso no Brasil? E se a Rio+20 vai tratar desse assunto central, deste fato que é largamente conhecido e está fartamente evidenciado na imprensa mundial e na internet, mas na imprensa brasileira, na mídia brasileira, ninguém fala uma palavra a esse respeito. Os ambientalistas não falam nada a esse respeito, o governo não fala nada a esse respeito, e agora em junho vai haver a Rio+20 aqui no Brasil, e a minha pergunta é: o que palavra vai ser dada para a humanidade, para o mundo, acerca deste imbróglio? Essa é a minha pergunta. A minha primeira pergunta para aqueles que vão querer desenvolver a discussão da Rio+20 aqui no Brasil, a primeira pergunta do movimento Vamos Parar o HAARP é essa. A segunda pergunta que eu quero colocar para essas pessoas é a seguinte: nós também temos notícia de uma tecnologia chamada HAARP, que detém o poder para alterar o clima em qualquer parte do planeta. O HAARP, ele pode ser utilizado para criar, por exemplo, secas extensas ou enchentes extensas, coisa que o Brasil tem sofrido constantemente a cada ano. E ainda mais, no Brasil tem ocorrido ainda tornados, terremotos e coisas desse tipo que não antes acontecia, agora está acontecendo, e nós temos conhecimento porque já foi largamente divulgado na imprensa, seja na internet ou seja na imprensa, na TV aberta, no History Channel, vários documentários falando sobre o poder que o HAARP tem de provocar terremoto, furacão, enchente, secas e coisas semelhantes. Então, a minha pergunta é por que não se admite a existência do HAARP e a possibilidade
de manipulação climática por intermédio desse terrível armamento geofísico, por que que isso é ignorado pelo movimento verde ambiental, pelo governo brasileiro e também pelas reuniões da ONU que tratam sobre mudanças climáticas?